gente, eu sou a Manuela Jarró e o assunto de hoje é como debater política sem brigar. E será que isso é possível? Fiquem aí com a vinheta que depois a gente volta para retomar esse assunto e falar um pouquinho mais dele. Galera, política, que assunto complicado, não é verdade? Já percebeu que sempre quando a gente vai falar de política, seja numa roda de amigos, sala de aula, um trabalho, sempre tem aquela pessoa que levanta e fala: eu não vou falar de política, porque política e religião não se discute, mas é essa pessoa que no final da discussão tá brigando com você e tentando impor a opinião dela sobre você, falando que você tá errado. Por que será, gente? Por que será que acontece isso? Por que será que as pessoas não conseguem debater um simples assunto, simples mais ou menos, sem brigar, sem impor tom de voz sobre a outra pessoa, sem xingamento, sem agressão? Por que, gente? Por que será que isso acontece? Primeiro e mais importante, a gente aprender a ouvir a outra pessoa. Eu sei que parece bem difícil a gente ouvir uma opinião que pra gente é absurda, mas ouvir é a chave de tudo. Ouvir e pensar. Não vai ser a nossa opinião, não adianta o que ela fala, não vai convencer a gente que ela tá certa, mas a gente tem que pensar assim: por que aquela pessoa tem aquele pensamento? A gente tem que pensar assim: as vivências daquela pessoa e a realidade dela levaram ela a ter aquele pensamento, assim como as nossas vivências e a nossa realidade levaram a gente a ter um pensamento. E é aí que a gente tem que comparar. Muito da nossa opinião política vai da nossa realidade. Uma pessoa extremamente rica pensa de um jeito que favorece a ela. Uma pessoa extremamente pobre pensa de um jeito que favoreça ela, para ela poder não ser extremamente pobre, para ela poder crescer, para ela poder ter oportunidades, assim como uma pessoa rica tem. E se colocar elas juntas, a pessoa rica e a pessoa pobre vão brigar. Porque o que para a pessoa rica é certo, para a pessoa pobre favorece só a pessoa rica. A opinião da pessoa rica favorece apenas a ela. Então, sempre quando a gente pensar em política e a gente estiver discutindo sobre esse assunto, não pense que só você esteja certo, porque o que a gente pensa não é a verdade absoluta. Se você perguntar pra pessoa que você tá conversando se ela acha que você tá falando, que o que você tá falando é verdade, ela fala que não. Que o que ela tá pensando é verdade. Mas o que ela tá pensando também pode não ser verdade. Porque sobre esse assunto não tem muito uma verdade absoluta. Porque cada um pensa de um jeito, gente. E é muito complicado a gente... eu consegui convencer tal pessoa da minha opinião. Você tem que ter uma lábia muito boa. Mas esse não é o intuito. O intuito é a gente conversar sobre esse assunto sem ir pra agressão, sem a gente gritar com outra pessoa, ter uma conversa descontraída, porque sempre tem aquele ponto que quando os dois chegam, é um divisor de águas. A gente vai começar a brigar, vai começar a impor tom de voz um com o outro. E é esse ponto que quando a gente chegar, a gente tem que pensar assim: agora tem que manter a calma, pensar por que aquela pessoa tá pensando daquele jeito e ouvir. Ouvir, gente. Só fica balançando a cabeça, só ouve, é o jeito, porque a gente não vai impor a nossa opinião sobre ela. Você vai agir. Você vai gritar com aquela pessoa, você vai brigar com ela, você vai agredir ela, ou você vai parar, pensar, refletir e pensar assim: nossa, será que eu tô errada? Você tem que se fazer essas perguntas, porque senão, gente, acabou tudo. Isso é discussão, briga, e ninguém vai acabar a discussão e ninguém vai concordar com ninguém, vai ser briga, vai ser uma coisa muito pior. Então, fiquem aí com essas reflexões, se façam essas perguntas, conversem com alguém que tem uma opinião similar à sua, mas alguns pontos são diferentes, para a gente começar a entender a opinião de outras pessoas. É claro, a gente não vai chegar com... A gente pensa em fogo e a outra pessoa pensa em água, que são coisas opostas, vai chegar já perguntando a opinião dela, sendo que são coisas opostas, totalmente diferentes. Vamos começar leve, vamos aos poucos, pra gente conseguir falar desse assunto sem brigar, gente, porque é isso que é o intuito do vídeo, a gente fazer as reflexões, a gente, quando a gente estiver conversando sobre esse assunto, fica calmo, ajudar também, né, se a gente perceber que tá começando uma briga entre duas pessoas, ajudar a falar: gente, o que pra você é certo, pro outro não é, e tá tudo bem, é isso, as pessoas pensam diferente, ninguém pensa igual. Gente, voltando, pra gente dar uma finalizada, começar a finalizar um pouco o vídeo, vamos falar assim: a gente quer um mundo pacífico, um mundo sem brigas, e como que a gente vai conseguir isso? Grande parte
das discussões é sobre política e todo mundo sabe disso. Mas vou deixar aqui para vocês algumas reflexões e algumas perguntas para vocês se fazerem. Quando você pensa assim, nossa, por que será que essa pessoa não concorda comigo? É uma opinião tão simples, é uma coisa tão simples, por que ela tá tão estressada? Por que ela tá tão agitada? Será que não é algo a mais? Será que o que pra você, a sua opinião é uma coisa tão simples, pra aquela pessoa é uma ofensa você pensa daquele jeito? Ai, mas eu penso assim e o que eu penso tá certo. Será que pra aquela pessoa não é uma ofensa? Por exemplo, eu pensar assim, só as pessoas muito ricas podem comprar tal coisa porque só elas têm dinheiro. Aí uma pessoa de uma classe social um pouco mais baixa e fala, como assim? Então se eu trabalhar muito duro eu não consigo comprar? Só vocês que já nasceram com dinheiro conseguem comprar? O que pra gente fala, nossa, mas eu só falei uma coisinha tão simples. Pra outra pessoa não é simples, gente. Ela trabalha, você tem o seu dinheiro contado. A outra pessoa, ela trabalha muito duro pra conseguir aquele dinheiro. Pra você é uma coisa muito simples, quer comprar alguma coisa, pra ela é um esforço gigantesco. Tá entendendo? Acho que vocês estão conseguindo entender. E espero também, né? E uma pergunta, gente. Quando você tá conversando com uma pessoa sobre esse assunto, como você reage a ela não concordar com você? Você falou ali, você trabalhou muito na sua resposta, você tá calmo, você falou a sua opinião e a pessoa fala não concordo, porque tal, isso, as minhas vivências e minha realidade me levaram a pensar isso. Como que você vai agir? Gente, vamos estar finalizando por aqui, porque senão a gente vai se prolongar muito sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero que vocês aprendam e tentem aplicar tudo que eu falei pra vocês na vida real, porque não adianta ouvir e não fazer, né, gente? Eu espero muito que vocês aprendam com esse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem pra alguém que tem uma opinião diferente de vocês. E aprendam a ouvir ela, hein? Um beijo, gente!